através do Espírito Santo de Deus, o fim é inevitável, diz a Bíblia. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Porque é inevitável, vai acontecer. Mas o que nós estamos fazendo? A gente está realmente se preparando para esse dia. A gente está buscando esse entendimento através da palavra de Deus, para quando esse dia chegar. Irmãos, antigamente eu tinha preocupação quando se falava em morte e falava assim: olha, você não quer comprar lá o seu caixão, você não quer se preparar, isola, bate na madeira. Lembra disso? Lembro. Irmão, bate na madeira, você está namorando. Mas hoje a gente já tem com naturalidade, irmãos. Lá em casa todo mundo tem plano funerário. Todo mundo tem seu plano funerário. E eu tenho certeza que aqui também todos têm. E se você não tem, eu quero dizer para você que faça o seu plano funerário. E Rodrigo já viu que não tem. Mas então, irmão, aqui, se nós estamos esperando esse fim, ou ninguém está esperando a morte? Acho que ninguém está esperando. Não, pastor, eu ainda estou muito novo, eu não posso falar isso porque eu já tenho 60. Mas tem gente aqui, as pecinhas lá pequenininhas, nem sabem o que é isso, mas tem muita gente nova aqui que ainda está aproveitando a vida, ainda espera, né? Você é casado? Você é casado? Você não é casado, espera casar um dia. Sim ou não? Mas espera casar um dia. Mas aí, irmãos, o que tem isso a ver com a palavra? Vamos abrir as nossas Bíblias em a primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo número 4, a partir do versículo 7. Amém? 1 Pedro 4, a partir do versículo 7 até o versículo de número 11. E o tema, como eu já falei, o fim é inevitável. Diz a Bíblia o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer. Olha o que diz a palavra. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Deus amado, Deus bendito, aqui está a tua palavra lida. Agora nós queremos aplicá-la. Para isso nós precisamos do teu Espírito Santo, para abrir a nossa mente, abrir o nosso intelecto, para que a inteligência do Senhor, do teu Espírito Santo, faça a gente entender perfeitamente o que o Senhor está nos falando nessa noite. Abra as nossas mentes e fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, o fim é inevitável, diz a Bíblia. O que eu e você precisa fazer? A Bíblia diz que precisamos ter discernimento.
discernimento e ser criterioso na obra do Senhor, ter bom senso aos fatos segundo a vontade de Deus, ter sobriedade, tendo domínio próprio, ter lucidez espiritual e ser vigilante. Então você vê que todas essas coisas que eu falei para você, ele só está dizendo: ora, o fim de todas as coisas está próximo, seja portanto criterioso. Então eu falei tudo isso aí, essa palavra criterioso, aqui eu resumi tudo para que você entenda perfeitamente que você e eu, nós não estamos aqui por acaso. Vocês não vieram aqui porque hoje teve a MCM, que a MCM queria ter um público, e a palavra que a preletora aqui, eu nem sei qual foi a mensagem, mas eu tenho certeza que a mensagem falou o coração de vocês. Mas então é o critério, a gente precisa ter critério, a gente precisa ter o discernimento, a gente precisa ter a sabedoria das coisas que estão acontecendo lá fora, que para nós, irmão, não é novidade não. Morrer milhares de pessoas não é novidade para nós, porque a Bíblia diz que isso ia acontecer. A Bíblia diz que haveria tempos difíceis, pai contra filho, filho contra... Nós temos visto isso, nós temos visto mulheres sendo mortas pelos maridos, nós temos visto crianças sendo mortas pelos pais, nós temos visto de tudo. Mas o que nós vamos fazer diante dessas coisas? Vamos só ficar surpresos. Meu Deus, que coisa! Olha, meu Deus, olha, tá. Eu não quero que você seja indiferente a tudo isso que está acontecendo, não. Mas que você tenha sobriedade, que você tenha o critério, seja criterioso, tenha bom senso dos fatos segundo a vontade de Deus, porque o domínio é dele. Mas a palavra de Deus diz que precisamos ter lucidez espiritual. Não adianta a gente conhecer só o corpo, só a matéria. Você tem que ter maturidade espiritual, você tem que entender que essas coisas, que esses que estão lá fora não têm essa vivência espiritual, mas você tem, você sabe o que está acontecendo, você sabe o que vai acontecer. O fim é inevitável. Diz a Bíblia o que preciso fazer ou o que precisamos fazer. Aqui diz que nós temos que ser hospitaleiro, mostrando o amor prático, generoso, acolhedor, acolhendo os necessitados, gerenciando a casa e o bem e os recursos dos outros. Nós precisamos olhar para a necessidade do outro, nós precisamos olhar para a dificuldade do outro. A gente aqui, a igreja, tem olhado para esse lado. A igreja vai fazer visita quando ela vê que há uma necessidade do irmão, ela tem acolhido os irmãos, ela tem colaborado com os irmãos. Eu acho que isso é certo. É claro que a gente espera das pessoas uma resposta, porque se Deus está tocando o coração dos irmãos para ir na casa, para ver a necessidade, elas no mínimo têm que fazer o quê? Reconhecer o que está fazendo por ela e buscar o Deus que toca no coração das pessoas para fazer isso aí. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser hospitaleiros, mas precisamos também mostrar o amor prático, generoso, acolhendo os necessitados, gerenciando a casa e o bem e os recursos dos outros. Versículo 9 diz assim: seja mutuamente hospitaleiro, sem murmuração. O texto aqui diz assim: o fim é inevitável, mas diz a Bíblia, o que eu e você precisa fazer? Precisamos ficar totalmente atento
e levando muito a sério a mensagem divina que revela a vontade de Deus transmitida à humanidade. Irmãos, o que nós estamos falando, o que está escrito é a real, vai acontecer. É como aquele hino, né? O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer, você precisa acreditar nisso. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos se encolhendo, nós estamos retardando. O que você está retardando? Por que você não avança? Por que você não toma uma decisão ao lado do Senhor? O que está impedindo você de abraçar a causa do Senhor? O que está impedindo você caminhar, não segundo mais as suas vontades, mas segundo a vontade do Senhor? Porque se você caminha segundo a vontade do Senhor, você vai caminhar na direção certa, na direção prática, na direção que o Espírito Santo está te apontando, irmão. É sério isso. A igreja está aqui. Muitas das vezes as pessoas estão em casa. Estou falando que não está errado de ficar em casa, descansar, porque amanhã é dia de trabalho. Mas o que impede, o que tem impedido você de vir da casa do Senhor, buscar o Senhor? Hoje eu estava lá na porta, recebendo os irmãos com alegria, com satisfação. Teve aqui 28 pessoas aqui na nossa igreja. Amém. E as pessoas ficaram maravilhadas, né, com tudo que viram. Pastor, eu gostei tanto do tempo, está tão bonito. A igreja está animada, os irmãos. Então isso, irmão, importa para a gente no quesito que as pessoas estão vendo que a igreja está reagindo, a igreja está crescendo, a igreja está avançando, e nós precisamos mesmo avançar. Mas ao mesmo tempo que nós precisamos avançar, a gente precisa crescer no conhecimento da palavra. Você precisa conhecer a palavra, você precisa saber o que Deus está requerendo de você. Porque senão, como vai ser? Como você? Tem muita gente que diz que vai morar no céu. Mas como? De que maneira? De qualquer maneira, não vai. Adianta, muita gente quer entrar no céu. A gente lembra, às vezes, que as pessoas fazem piadas, né? Eu vou morar no céu. Aí teve um rapaz que estava pregando o evangelho, ele falou para mim assim: rapaz, se eu não for para o céu, eu vou reivindicar. Vai reivindicar quem? Se você não for para o céu, você vai para o inferno. Lá não vai adiantar você reivindicar ao diabo. Vai reivindicar o quê? Seu lugar está muito quentinho, não. A gente pode estar num lugar menos quente, um pouquinho, mas o lugar é quente. Irmãos, parece uma piada, parece uma brincadeira. As pessoas brincam com a palavra de Deus, brincam que lá no céu vai ter uma escola gelada. Não sei se você já viu uma propaganda de cerveja, que lá no inferno vai ter uma escola geladinha. Mas como, irmão, se lá é só coco, enxofre? Mas para as pessoas que bebem, saber que lá também vai ter a oportunidade, vai ter uma diabinha para ele. Vocês vão falar isso. No céu vai ter um monte de diabinha para ele. Falta discernimento, falta sabedoria. E a gente vê aqui pela palavra, irmão, seja criterioso, seja sóbrio, ore ao Senhor, busque ao Senhor, seja intenso na palavra de Deus, porque o amor cobre a multidão de pecados, irmãos. À medida que você começa a amar as pessoas, esse amor, ele transcende tudo aquilo que há de mal, irmão. Por que as pessoas hoje matam a outra? Por falta de amor, irmão. E dizem que matou por amor, mas não, irmão, matou porque não tem amor, irmão. Porque quem ama não mata, irmão. Quem ama quer bem aquela pessoa, quem ama quer ficar mais com aquela pessoa, tem prazer em estar com a pessoa, tem prazer
prazer em ajudar aquela pessoa. Então você vê que tem coisas que você só vai entender através da palavra. Agora, o fim é inevitável, diz a Bíblia. O que nós precisamos fazer, irmãos? Tudo isso que está escrito aqui. Porque ele diz, ó, se alguém fala de acordo com os oráculos. Oráculos é o quê? É uma mensagem. Se você tem alguma coisa para falar, fala, mas fale segundo o que manda a palavra de Deus. Porque vai trazer edificação para a sua vida, vai trazer entendimento, discernimento, sabedoria dos altos céus. Então, meus amados irmãos, eu concluo aqui dizendo o seguinte: o fim realmente é inevitável. O que eu tenho que fazer? Ser criterioso, ter sabedoria para entender. O amor tem que ser extremamente exigido e continuar fazendo as boas obras. Se você já faz, irmãos, continue fazendo. Mas não faça boa obra pensando na recompensa. Não faça boa obra para aparecer, porque não adianta nada. Eu estou com essa mão e tiro com a outra. Eu tenho pessoas na família que é assim, te dá um sapato, aí quando você sai com o sapato e está no meio das pessoas, ela gostou do sapato que eu dei para a Paula. Aí todo mundo já sabe que o sapato eu não comprei. Aí vê a calça lá também, ficou bonito. A cueca também. É assim, as pessoas são assim, elas, ao invés de ela fazer o bem para a pessoa, mas ficar na tela não, ela faz questão, se não é eu, estava passando fome. Infelizmente, irmão, e aqui diz o texto, né? Se você vai fazer alguma coisa, seja hospitaleiro, sem murmuração. E é isso que eu quero deixar para os irmãos nessa noite, nesse dia, nessa hora, para que você entenda que o fim está próximo. Já está próximo. A hora não sabemos. O dia também não sabemos. Mas vai acontecer. O milagre vai acontecer. Amém? Amém.